vezes a gente pega um cliente que está muito frustrado e a gente tem que ter o poder né, de trazer ele de volta, reverter a situação. Às vezes ele se depara, por exemplo, tem cliente que fala bem assim, não está funcionando, porque às vezes a gente entrega também alguns fit-outs final. Mas, Beth, não está funcionando, não funciona isso. Calma, onde é que o senhor está? Eu estou em casa. Lá. Posso ir na casa do senhor? Pode, Beth. Chego lá, aperto no... Olha, como é que liga? Como é que desliga? Beth, estou com vergonha. A Liga Service é especializada em manutenção preventiva e corretiva de residências de alto padrão, garantindo conforto, segurança e valorização do patrimônio de nossos clientes. Atuamos nos mais prestigiados condomínios, como a Fazenda Boa Vista e a Quinta da Baronesa, acompanhando de perto cada residência com atenção e excelência. Da limpeza das calhas à automação dos sistemas, tudo é acompanhado de perto por uma equipe técnica altamente qualificada que conhece cada ambiente, cada rotina, cada necessidade. Com profissionais capazes e multifuncionais, realizamos inspeções semanais e relatórios detalhados, criando soluções sob medida para cada ambiente. Nosso propósito é simples: prevenir imprevistos e manter sua casa sempre pronta para o que realmente importa: conforto e tranquilidade. Liga Service. Excelência em cada detalhe. Tranquilidade em cada dia. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez eu, aqui o Vladimir, da Anselmo e da Rodrigues. A Lê Oliveira com a gente, da Endia e da Liga Service. E hoje, mais uma vez, com uma convidada de muita relevância no mercado. E para tratar de um assunto que é muito pertinente, aí, que é muito lembrado. Que às vezes é lembrado só na hora do problema, mas que tem sido um grande pilar para a qualidade e para a imagem da construtora. Até mesmo porque a gente não pode esquecer que o relacionamento com o cliente muitas vezes começa depois que a obra é entregue. Então, para falar sobre assistência técnica, a gente está aqui com a Betiandra, ela que é gerente de assistência técnica e inovação de tecnologias da RFM. Obrigado, seja bem-vinda. Um prazer, agradeço pelo convite. Beth, a gente chamou você aqui para falar sobre assistência técnica, mas tem um item específico que a gente vai explorar um pouquinho, que é a parte dos desafios de como apropriar os custos, né? Que é uma dificuldade muito grande que o mercado tem e tem algumas mitos e realidade, né? Aquele famoso 1,5% do custo da obra, o que você acha disso? Cabe, não cabe? Como que vocês tratam esse valor dentro da companhia? Já sai dentro do orçamento? Ele fica... Algumas empresas incorporadoras que contratam construtoras trazem esse valor para eles, porque eles puxam assistência técnica até para dentro da incorporadora, que tem o relacionamento direto com o cliente final. Então, como que esse setor está trabalhando? O que você acha disso? A gente trata bastante esses assuntos lá no GT Pós-Obra, mas é meio que uma caixa preta, né? Cada empresa trata de uma forma, apropria de uma forma. Então, como que vocês têm tratado isso e como você chegou nessa apropriação? A gente lá na Endia tem um banco de dados. E esse banco de dados, a maior dificuldade nossa realmente puxar os custos de cada empresa. Você até tem um custo da empresa, mas como cada empresa apropria de uma forma, não dá para fazer essa comparação.
Então, nós temos alguns números que chegam assim, custo de uma assistência técnica, de um chamado. Então, tem um custo médio que nós levantamos lá de R$ 730 por chamado hoje. Como que eles fazem essa apropriação? Então, a gente entende que você tem os custos diretos e indiretos, né? Direto é mais fácil, porque você está ali, aquela assistência técnica, aquele problema, realmente o quanto custou, o quanto que você demandou de material, de mão de obra, em alguns casos testes, laudos que são feitos. Então, a apropriação do custo direto é mais fácil. O indireto que daí pega, porque daí como que você apropria no tempo, não é no tempo, é um número que você, numa métrica toda que foi criada, e daí você faz, se você apropria por empreendimento ou no departamento. Então, essas provocações que a gente queria ter tua, hein? Olha. Uma grande responsabilidade, né? Como eu já trabalho, sem falar muito de idade, há décadas com o assunto, a gente acabou criando um histórico, um banco de dados dentro da empresa, né? Inicialmente, o sistema da empresa, depois vem um histórico dos empreendimentos. Já nasce no orçamento, né? A gente tem uma previsão de 1% dos nossos orçamentos, porque a gente trabalha com um público diferenciado, com um produto também diferenciado. Então, no orçamento, ele já tem que nascer um recurso para a gente apropriar esses custos. Uhum. Inicialmente, é 1%. Por empreendimento, e a gente faz uma distribuição, vamos dizer, a gente tem 5 anos de garantia, né, de acordo com a norma de manutenção. Mas sempre nos 2 primeiros anos é onde a gente tem a maior apropriação de recurso. Quando a gente trabalha com empreendimento no cinza, né, esse recurso ele acaba sendo de uma maior proporção no segundo ano de vida do empreendimento. Porque o primeiro ano é as reformas, é o recebimento, as modificações do cliente. E aí a gente acaba tendo esse recurso direcionado assim, para a gente poder saber o custo que seria do primeiro ano, acaba acontecendo no cinza no segundo ano. Porque você tem todo esse time diferenciado, né? Porque a gente tem empresas que trabalham já com padrão menor, onde o morador já habita automaticamente, né? Então você vê que a diferença desse custo para essas que é adaptação, que é o início da operação, que também não é só do imóvel, mas é do empreendimento no todo, é diferenciado esses 6 primeiros meses nesse tipo de habitação, e nas outras onde tem a decoração, a reforma, tem apartamento que fica mais de 1 ano reformando, né? Exatamente. Tem casas, então, brincadeira, né? Tem casas que o cronograma vai quase metade do que a gente utilizou para executar o empreendimento só na personalização de uma casa, porque a gente também trabalha com alguns empreendimentos com a área de personalização. Isso requer um tempo, né? E são produtos bem diferenciados. Aí eu falei um pouco da reserva técnica que a gente deixa para o custo do empreendimento como um todo. E anualmente, né, a gente se prepara com um custo financeiro do que eu vou gastar no ano. Então a gente tem que fazer um balanço. Quantos apartamentos vão entrar, quantos empreendimentos vão entrar. Então a gente já entrega um ano uma previsão financeira e mais ou menos em junho eu já começo um estudo para o próximo ano, porque isso vai depender das obras que vão entrar, das obras que vão sair. E tem todo um estudo por trás que a gente faz também hoje, tudo base sistema. Tá. A gente tem uma média de chamados, vamos dizer, de custo direto, R$ 875. Então tá dentro da média aqui, hein? Ó, tô bem de cal. Eu vi. Tá bem. Então, nesse custo, a gente criou um coeficiente de valor da equipe, EPI, primeira visita, despesas de transportes. E aí a gente
vem uma classificaçãozinha depois de recurso financeiro, quando a gente apropria o chamado, né? Não só de causa raiz, mas eu tenho que entender também por que ocorreu esse recurso, porque eu tive essa assistência técnica. Então, essa assistência técnica pode realmente ser um vício construtivo por execução, pode ser um vício construtivo por uma deficiência do projeto, do material. Tá. Aí a gente tem material, projeto, mão de obra, mau uso, né? E o próprio mau uso do cliente. A gente lá na empresa, a gente apropria em 5: material, mão de obra, projetos, mau uso e gestão. O que a gente chama de gestão? Porque, por exemplo, se você tem um projeto, só que o projeto teve uma falha de detalhamento, e devido a essa falha, ou foi mal executado, ou teve uma compra de um material sem a especificação correta, faltou um pouco de gestão desse projeto para dar essa informação correta ali. Se a compra foi feita de forma errada, porque não considerou as informações de projeto, até o histórico da companhia, também é uma falha de gestão. Então, você não fez uma gestão correta do seu supply, teve um problema até da contratação, não contratou, determinando que o prestador de serviço ia seguir aquele procedimento correto. Então, também é uma falha de gestão. A gente também tem a parte do comercial, né? Porque a gente identifica que também pode existir algum problema na área comercial. De informação então, também. De informação também, Tá. que parte para a área de gestão. Então, são classificações que a gente tem. Outra coisa também, a gente tem obras de terceiros e a gente também tem obras próprias. Tá. Então, eu também tenho que apropriar o que é obra de terceiro, o que é obra própria, porque a gente constrói também. Nessa apropriação, no histórico de vocês, quando a obra é própria e quando é de terceiros, vocês usam um percentual diferente para o caixa, assim, obra própria é 1%, porque eu tenho um controle muito maior. Sim. Obra de terceiros tem algumas coisas que estão fora do controle da companhia. Pode variar porque eu tenho um contrato. Então, Sim. por exemplo, eu apresento que dentro da empresa é 1%. Só que o meu cliente chega e fala, olha, no meu estudo é 0,5%. Como eu também a gente já teve cliente que chegou e disse assim, eu quero 1,5%. Tá. Porque a obra tem uma complexidade diferenciada. Então, a gente não pode deixar só 1%, porque entra numa linha de risco. Então, a gente tem que fazer alguns estudos para ver a complexidade da obra, do empreendimento em si. Né? Hoje a gente entrega os clubes. Então, quando eu falo de um empreendimento maior, eu vou ter que ter um percentual maior. Então, a gente já teve empreendimentos com 3 torres, com um clube. Então, a gente teve que deixar um custo de 1,5%. Tá. Esse histórico é um histórico bem legal, porque foi um empreendimento que a gente tomou todos os cuidados de um planejamento, de uma equipe muito bem treinada, muito bem gerida. E desse 1,5%, eu gastei 0,5% com assistência técnica. Então, assim, quando você tem uma gestão eficaz de todos os processos, né, existe um lucro também de assistência técnica. Sim. E desse 0,5%, alguns desses itens foram em melhorias para o condomínio, não em assistência técnica. Então, a gente teve uma política muito positiva de gestão, tanto da assistência quanto da obra, porque o empreendimento envolvia muito a assistência técnica. Ele utilizava muito a ferramenta. E quando a gente visita, Beth, você pode dar uma passadinha aqui, a gente está fazendo a piscina. Tem um procedimento da empresa, mas eu queria discutir algumas dicas com vocês, porque você já tem esse dia a dia. E aí a assistência técnica ela começou a entrar um pouquinho antes.
E hoje a gente começa a entrar um pouquinho antes. Capacitação, treinamento, dos itens críticos, porque a gente elencou o que é crítico, né? Na parte de custos, nas lições aprendidas. Né? Interessante. Então, todo ano a gente para a empresa, 2 vezes no ano, a gente cria um seminário para os itens de maior ocorrência. A gente faz a lição aprendida desse item, chama projetistas, chama pessoas, empresas que executam, e tem uma discussão, né, uma apresentação de causas, inclusive dos próprios fornecedores que executam, ou dos projetistas que lidam com isso melhor no dia a dia. E a gente viu uma redução significativa. Por exemplo, a gente teve um número de chamados de persiana elétrica bem elevados, que fugia dos nossos históricos. O que a gente viu? O problema não era da persiana, o problema não era assistência técnica, era uso. Então, como fazer para que a gente reduzisse? A gente criou uns vídeos de como utilizar a persiana. A gente acabou divulgando isso junto com a gestão do condomínio, quer dizer, atuando diretamente junto com o síndico, com a sindicância do condomínio. E assim, caiu para zero. Então, isso não era assistência técnica, isso era educação. Nossa. De como utilizar, né, acho que um equipamento, eu vou falar, né, de eletrônico adequadamente. Então, a gente acabou chamando o fabricante da motorização, quem executou, tendo uma discussão, e zero. Assim também foi o chamado de ralo. A gente tinha um número excessivo de chamados de ralo. E por que está acontecendo? E a gente já tinha desenvolvido um produto, né, de um fabricante que ele tinha uma cestinha, justamente para não cair o material na tubulação e não ter uma manutenção preventiva, né, que danifica, precoce. Né? Precoce. Que acontece muito, que as manutenções acontecem precoce. Então, você vai ter uma limpeza a cada 2 anos de uma tubulação, né, de ralo, quando eu falo para cabelo, para esse tipo de coisa. Quando eu falo de prumada, tá? Tem que ser, por exemplo, dependendo da família, tem que ser a cada 15 dias, enfim. Então, a gente a gente notou que isso era acima do normal. Vamos fazer um vídeo, vamos explicar como limpa o cestinho do ralo. Do ralo. Gente, era um chamado, vamos dizer que eu cheguei a ter 200 chamados, caiu para zero. Porque você vai para a parte lúdica, né, que é o que a gente fala para a criança. Mas a gente também tem que saber, o que eu falo muito, a gente tem a parte técnica, que nós somos engenheiros, nós somos conhecedores, mas a gente tem que ir para a parte lúdica. A gente... usuário, você tem que pensar no usuário, né, e não no que você está fazendo. Exato. Mas essa parte, assim, é interessante que você faz um estudo de causa-raiz muito bem feito para fazer uma retroalimentação, né? Que a gente fala que é o conceito da industrialização. Não preciso fazer nada diferente. Eu só uso o conceito da industrialização. Falhou, estuda, resolve a falha, continua, mas retroalimenta para não ter essa falha novamente. Então, o conceito da industrialização. Mas isso tudo é bem complexo, né? Porque você fala da apropriação. Por exemplo, você tem um histórico e daí no seu histórico você teve um problema grande, né? Com as persianas. Mas esse problema não pode impactar no seu histórico, porque é um problema pontual. Exatamente. Né? Então, não poderia impactar nesse percentual para o futuro. Então, sai fora. Mas a pessoa tem que ter essa noção de apropriar corretamente esse custo. Então, o custo ocorreu, porém eu não posso contabilizar. Mesmo aquele caso que teve num tempo atrás, que teve muito desplacamento cerâmico e não era assim um problema que vai continuar. Você tem uma ação, então você não pode considerar que o teu 1,5 foi para 2, 3 e depois, a partir desse momento, você continua calculando 2, 3, porque não foi pontual, né? Então, é uma situação
complexa da atribuição, que você tem que ter bem essa noção de saber como apropriar cada custo no seu devido local, considerar ou não no histórico. Interessante. E quando, por exemplo, anualmente, quando a gente finaliza o ano, a gente faz a gente tem essa classificação. Para poder passar para a equipe de projetos o que deu errado em projeto, retroalimentando a área e classificando o custo como de projetos. Né? Tá. O futuro causador, né? É o causador. Mas, assim, o que eu imagino no futuro é que esse recurso não saia mais da verba da assistência técnica quando eu termine o ano. Chegar lá para a equipe de projetos e olha, teu recurso da minha equipe, o que eu gastei foi isso. Então, futuramente, o que eu imagino é que esse custo não vai sair mais da gente. Eu vou direcionar para a área responsável. É o comercial, então, o meu desembolso primário, né, para poder atuar, foi da assistência técnica. Mas eu quero rever o meu dinheiro de volta. Eu acho assim, apropriar o custo é meio difícil. Eu acho que seria mais tangível, e eu já vi algumas empresas trabalhando no sentido de que quando você vai avaliar a performance de cada departamento, né, para você liberar aquela, como chama o PGR lá? O PGR. Né? Participação de lucros da empresa. Lucros da empresa, você considera assim, você teve um impacto negativo no produto final, que é a rentabilidade da empresa. Então, eu acho que é mais fácil você controlar dessa forma, apesar de que a gente fala, né? Dependendo do tipo do produto, esse impacto é nos 6 meses, é no ano, é no segundo ano maior, então você não tem essa atribuição. Quando você vai chegar no departamento, aquela pessoa nem está mais lá, né? É outra equipe, mas é algo interessante de pelo menos você ter no pipeline alguma coisa nesse sentido, né? Olha, isso vai voltar, não vai voltar. Porque o que você falou é interessante até na parte da obra. Você vê que se a obra ela engaja e ela é proativa, chamando a assistência técnica para participar, trocando essas informações do histórico, tem um resultado mais positivo, né? E a gente criou esse processo, né, dentro da empresa, porque com o passar dos anos, todo mundo sabe que a assistência técnica não é muito amada dentro de uma empresa, porque a gente revela os problemas, né, que ocorreram no produto. É chamado engenheiro de obra pronta. Né? Chegou o engenheiro da obra pronta. Mas isso mudou, porque primeiro, eu sou uma engenheira que eu construí. Então, sempre minha meta na formação era construir. Quem descobriu esse potencial foi o meu diretor, o Denner. Ele falava, você tem perfil, junto com o Fábio, que é o gerente de obras da incorporadora. Eu fiquei muito brava na época com eles, porque eu não queria assistência técnica de jeito nenhum. E hoje eu não consigo sair. Eu me apaixonei, acabei me especializando, né, fazendo com que as pessoas respeitassem a área e tendo a área, o departamento de assistência técnica dentro da empresa como um apoio. Então, como a gente já passa por alguns problemas, né, que acontecem, então, assim, vamos fazer, gente, uma união, não divisão de departamentos. Então, vocês têm que aproveitar da nossa experiência para evitar que aconteça. Então, chegou uma hora que eu tinha que me organizar na agenda para poder dar apoio à equipe da qualidade, para eu poder ir nas obras e começar a tirar dúvida. Então, eu tenho que montar a minha agenda de uma forma que vai começar piscinas, então vou passar na obra do engenheiro Diego, vou avaliar a piscina, como é que está sendo construída, analisando o projeto antes com a equipe de projetos para evitar que aconteça qualquer falha, porque às vezes existe a falha de projetos. Então, assim, fluorescência, não temos mais. Porque a gente desenvolveu um traço específico para isso. Então, assim, há 10 anos atrás a gente teve problemas, hoje a gente não tem mais problema.
porque a gente passou a ser participativo. Então, a assistência técnica hoje é mais uma área de apoio para a equipe de obra. Não é uma equipe que chega lá para apontar dedos. Deu infiltração no meu caixilho. Beth, vem cá na hora do teste da obra. Beth, vem aqui com a equipe. Que não é só a Beth. Né? Por trás da Beth tem uma equipe que é excepcional e que estuda muito. Então, a gente não vai só para tratar ou apagar um incêndio. A gente vai para a causa raiz, a gente chama consultores, especialistas, né? Porque a gente não sabe de tudo. Então, posso convidar vocês para me ajudar numa causa raiz? Lógico. E aí a gente desenvolve o processo. Então, a gente está trabalhando os nossos indicadores, retroalimentando o sistema da qualidade, a qualidade tendo que revisar procedimento, seja com base em revisão de norma ou com situações, porque a gente constrói obras atípicas. Então, muitas vezes a gente tem que desenvolver traço com o consultor, né, com especialistas do mercado, tanto em concreto, substrato. Tá. Então, hoje assim, o departamento está muito mais proativo em buscar a solução antes de ocorrer do que reativo quando você tem um problema e vai lá só para resolver o problema, né? Exatamente. Que até a proatividade, a gente fala, é bem mais fácil de resolver porque você está ainda no ambiente da obra, você ainda está no ambiente totalmente controlado. Quando você é reativo, você não está mais no ambiente controlado, você está no ambiente do teu cliente. Exatamente. Então você tem que se adaptar ao horário do cliente, ao estresse do cliente, à insatisfação, né? A gente fala qual que é o nível de satisfação do cliente. Como que eu vou medir a satisfação do cliente se eu criei um problema para ele? Então ele já está insatisfeito. É como eu vou reverter e mitigar essa insatisfação e não porque trazer um insatisfeito para o satisfeito é aquilo. Você não faz mais que a sua obrigação. Você resolveu o problema que você me causou, né? E tem ainda aquela situação, né? Eu estou indo resolver um problema que a gente fala da equipe da assistência técnica, não é fácil. Mas um problema que não fui eu que causei, foi a minha companhia. Mas então, você pode ficar bravo com a empresa, mas não precisa me bater. Deixa aqui que eu estou aqui para te ajudar. Mas são situações assim que você vê que essa proatividade de vocês e essa receptividade da obra também conta muito. Porque o que você falou é uma realidade. Você está tocando a obra. Chegou o pessoal da assistência técnica. Você não vê... a maioria da engenharia torce o nariz. Fala assim, já veio meter o bedelho onde não foi chamado. Exatamente. Já veio aqui para dar uma de professor para ver ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? Então, é uma situação bem que a gente fala lá no grupo, o pessoal tem que ser muito resiliente, né? A gente tem que ser muito resiliente no dia a dia, mas assim, foi muito difícil. Muito sal grosso, né? Muito sal grosso. Muito sal grosso. Mas foi muito difícil no início, mas hoje, assim, valeu a pena. Valeu a pena por tudo, porque eles me chamam, por exemplo, os suprimentos, como sempre ele tem que buscar uma meta do financeira, Sim. Né? Do recurso financeiro do empreendimento. Então, quando vai mudar para uma argamassa, a obra, o suprimento veio com argamassa aqui, Beth. Você concorda? Me passa a ficha técnica, me passa os ensaios laboratoriais, vamos analisar. Que eu uso a engenharia diagnóstica também a meu favor e a parte de patologias. Então, vou lá, monto o estudo. Gente, a piscina é climatizada, não vale a pena utilizar essa argamassa, ela não vai resistir a alta temperatura. Então, não vai viabilizar, porque isso vai gerar um custo futuro maior com assistência técnica. O produto não atende. Então, é interessante essa informação, porque a gente é o que a gente classifica de um problema que foi causado por erro de gestão. Porque não são todas as informações que chegam no suprimentos, né? A gente vai até ter um episódio com o pessoal de suprimentos e dá para falar bem sobre isso. Porque o pessoal critica os suprimentos de ter utilizado, né, feito a compra de um material que não é compatível com Sim. aquilo, mas você fala assim, mas você falou para ele?
você precisava, ele tinha todas as informações. Eu comprei uma argamassa para a piscina, mas a piscina é climatizada. Você avisou? A gente fala assim, combinou com o russo? Não, se não combinou com o russo, não vai rolar. Então, é um negócio complicado, assim, e é interessante quando você tem essa proatividade de fazer a retroalimentação, que, como você falou, vai para o pessoal de projeto, tem uma ação proativa com o pessoal de supply, porque tem algumas informações que você... a que a gente fala no manual, né? A gente tem um manual com um monte de blá, 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 mas o que é importante mesmo não está, né? Você tem um memorial descritivo que o seu projetista te manda, que são 200 páginas de nada com copia e cola de tudo, e daí você fala assim, mas a informação, aquele detalhe, aquela informação preciosa que, olha, se mudar esse material vai dar ruim, não tem, né? Os nossos manuais nos últimos 7 anos mudaram por completo. Tá. A gente pouco utiliza tabela, então a gente mudou isso. A gente utiliza muitos recursos de imagem, né? Os QR Codes específicos com treinamento. Então, a gente já cola no quadro, a gente já coloca também algumas informações de QR Codes no manual. E foi difícil desenvolver uma empresa que topasse fazer isso com a gente, porque, gente, não adianta colocar uma tabela onde você tem 5 cores ou 5 tipos de revestimento numa fachada, o cliente não vai entender nada. Ele não entende. Então, vamos fazer uma foto do empreendimento pronto. Então, hoje a gente pega a foto do empreendimento e a gente puxa as setinhas indicando cada cor, cada rol e cada código. Acabou o chamado de pedir. Qual é a textura da minha fachada? Sim. A gente tornou, por exemplo, a foto que tem lá do sifão é do empreendimento. A foto que tem da esquadria é do empreendimento. Isso é importante, porque é específico, né? Exatamente. Por quê? Porque não dá para ser genérico. Né? E a gente não trabalha com produto genérico. A gente trabalha com produto específico. Sim. Então, assim, eu comecei a sentir a dor do meu cliente. Por que ele me pede esse tipo de informação? Porque eu estou abrindo o chamado por informação. Então, o primeiro passo foi desenvolver o manual. O segundo passo foi chamar o condomínio dentro da empresa, quando ele era eleito, o técnico que vai dar a manutenção e fazer o treinamento dentro da empresa, num ambiente controlado, onde eu vou ter o recurso de mídia, onde eu vou poder conversar, passar. Não é só um treinamento, não é só circular no empreendimento e dizer assim, se usa assim, mas vamos sentar com o cara, abrir um manual, né? Explicar como se faz a manutenção, que a gente está à disposição. Acabou essa história de esconder. Vou esconder para ele não saber os prazos de garantia. Gente, isso não existe mais. A gente tem que passar a informação correta, a gente tem que capacitar, a gente tem que treinar, a gente tem que explicar para o nosso cliente como ele faz a manutenção. E ter um aliado para a gente ter um tempo de vida útil realmente, né, da edificação. E explicar como é importante a manutenção preventiva. Que não é o Zé que tem que fazer, mas sim uma empresa especializada, porque hoje já existem empresas especializadas em esquadria, em limpeza, né? O hidrojateamento de tubulações na época certa, tudo. Hoje a gente já faz esse trabalho para entregar a obra. É que é interessante você colocar nas rotinas algumas manutenções preventivas usando o que você utilizaria, né, ferramenta ou método de uma corretiva. Só que sem o estresse, mais barato, com uma facilidade maior, e o pessoal não entende essa situação. É interessante assim, que você coloca, né? Se você fizer um trabalho realmente preventivo de todos os departamentos, assim você começa a chegar a ter um número mais real e justo para a empresa. Nesse número mais real e justo, como ele tem uma queda significativa, fica até mais fácil controlar e apropriar, né? Exatamente. Então você tem uma situação
que toda essa causa raiz também te dá informação para onde apropriar. Não é só como apropriar, mas aonde apropriar. Então você está indo até além. Eu não estou só chegando no número. Eu não estou chegando no número e como chegar no número. Estou chegando no número e falando de onde ele veio. É bem diferente. Por isso que quando a gente fala nesse assunto, fala, pessoal, é bem complexo. Não é simples assim, falar assim, olha, 1,5%, 1%. Porque dependendo do tipo de empreendimento que você faz, 1,5% não dá para nada. Dependendo do outro, 0,5% tá ótimo. É uma realidade. Então não é também o que a gente fala é mito. Não é que é mito, é que tem que se criar, se entender, né? Quando você coloca bem o que você falou, explicando qual que é o meu papel e o papel do cliente, do usuário, também você mitiga o risco de assumir, né, as responsabilidades que quando você assume a responsabilidade do usuário, você está assumindo o custo dele. Exatamente. E assim, uma vistoria bem feita. Falar um pouquinho para você entender aonde vai chegar no ponto do recurso financeiro, da apropriação do recurso financeiro. Uma vistoria bem feita, eu participo de algumas vistorias, não só eu, mas a minha equipe também. A vistoria né? que você está falando é um chamado. De recebimento de unidade. Antes até. A gente começa, por exemplo, vai iniciar a entrega da obra Y. O engenheiro tem que avisar para a equipe de assistência técnica. Então, o que a gente faz? As primeiras vistorias são acompanhadas por gestores da assistência técnica. Aí, como é que acontece? A gente entra com o cliente, se apresenta, o cliente chega lá e fala bem assim, não, mas eu estou com pressa. Aí, eu já cheguei assim, de uma forma assim, olha, o senhor investiu tantos milhões no seu apartamento. O senhor realmente não quer fazer a sua vistoria? Então, eu preciso alertar algumas coisas importantes para o senhor. Se o senhor me reclamar de um vidro riscado, o senhor não vai ter garantia. Porque, pela norma de garantias, o senhor tem que constatar na vistoria, né? Porque é um vício aparente. Aí, o cliente olha, não, eu vou fazer minha vistoria. Então, ele já muda e ele começa a ter a percepção de que é importante. Vamos testar todos os halos. Eu vou precisar que o senhor abra e feche todas as suas esquadrias, para o senhor ver que está funcionando. Vamos ver que estão os parafusos. E aí, a gente vai acompanhando essa vistoria, fazendo com que ele teste, com que a família também, porque é o sonho de vida, né? O cliente de alto padrão, ele também quer morar mais próximo, às vezes, dos netos, ou num bairro que seja mais arborizado, que seja mais tranquilo. Então, assim, não é a compra de uma camisa, é a compra de um imóvel. Então, o senhor tem que saber receber o seu imóvel, entender as particularidades, que o senhor tem um plano de manutenção, que o senhor tem um manual do proprietário, que o senhor tem que conhecer o seu manual. Como o senhor vai fazer uma reforma, que vai colocar os revestimentos, o senhor tem que proteger o seu caixilho. Porque o cimento em contato com o caixilho, ele vai queimar. Nossa, Beth, eu não sabia. Quando eu contratar a construtora que vai fazer a obra, a assistência técnica pode vir aqui e ter um bate-papo? Sim, porque a gente tem que estar do lado do nosso cliente. A gente tem que ser claro com o nosso cliente. Porque esse cliente ele vai voltar. Tá. Ou seja, para a compra do imóvel para o filho, para o neto, um imóvel menor, um imóvel maior, mas ele vai voltar. Então, a gente tem que ser transparente. Os elogios vieram assim. Houve primeiro uma discussão. Será que a gente vai fazer isso? Será que vai ser um bom retorno? Será que o cliente não vai abrir mais chamado depois? Foi o contrário, gente. Foi muito assertivo. Esse público se sentiu mais seguro. E a gente ensinou. Tem que apontar? Vamos apontar. Porque eu estou com a equipe de obra. Então, fica muito mais fácil de corrigir. Sim. Entendeu? Eu estou com, vamos dizer, tem um risco no caixilho. Eu estou com a empresa lá. Então, é muito mais fácil uma empresa especializada ir lá e fazer o reparo.
Mas você falou um negócio interessante, porque assim, nós trabalhamos com vistorias de entrega pré para o cliente e depois acompanhando o cliente. E uma das coisas que nós falamos muito é assim, é a visão de quem está fazendo esse trabalho. Quem está fazendo esse trabalho não é o pessoal da obra. Ou seja, eu não vejo, né, a minha equipe não vê aquele imóvel como obra. Eu vejo como imóvel daquela pessoa. Uhum. Que é difícil tirar da parte da obra. Porque a obra está ali, aquilo é obra. Se eu estou na escadaria, ou estou lá na piscina, ou estou no salão de festas, ou estou na sala, na cozinha do cliente, é tudo obra. Ele não entende que aquilo tem um dono e você está entregando aquilo, um bem para aquele dono naquele momento. Então, quando você está fazendo essa entrega e demonstrando esse carinho mesmo, você está com carinho de um produto. Eu vendi o produto, mas não é qualquer coisa, não. É um negócio muito importante. Exatamente. E a satisfação dele, a gente até comenta muito sobre a satisfação do cliente com o imóvel, porque são tantas variáveis que existem, não só no processo entre a compra e a entrega, que já aí é um mundo, mas até na compra. Eu quero um imóvel. Aonde que é esse imóvel? Então eu quero buscar um endereço que me agrade, por algum motivo. Ou está próximo do meu trabalho, ou está próximo da minha família, ou está próximo de uma escola, ou está próximo de um parque, ou de um hospital. Não interessa. Tem algum motivo tem para mim estar naquele endereço. Daí eu vou naquele endereço e vou buscar um imóvel que me agrade. Geralmente, um imóvel que me agrada naquele endereço não está dentro dos meus recursos. Então, daí você já tem que cair um pouquinho. Então, você começa, quando você tem o recurso, você abre mão de algo. Ou do imóvel que você queria, ou da localização que você queria. Então, essa variável é importante porque quando você está entregando aquele imóvel para o cliente, na grande maioria do tempo, não era aquele imóvel exatamente que o cliente queria. Pode até ser o endereço, o tamanho, mas ele não está virado para a face norte, está para a face sul, está para a face oeste. Eu queria o imóvel virado para a rua e ele está para o lado de dentro. Então, essas variáveis já são difíceis de você controlar na entrega, porque é muita emoção, né, do cliente. Se você ainda tem esse olhar de não estar ali dando atenção, porque essa atenção que você falou para o cliente, geralmente o que eu vejo? O cliente chega, está com pressa? Ufa, vai embora, está com pressa. Quem sou eu para te segurar? É muito o contrário, né? Não, peraí, senhor. Deixa eu te explicar direitinho, porque se o senhor não perder esse tempo comigo e eu não gastar esse tempo com o senhor, a assistência técnica amanhã vai perder tempo e gastar tempo explicando algo que deveria ser explicado. É interessante. Isso tudo que a gente está comentando faz parte do nosso tema, que é assim, apropriar custo, porque se eu não tiver esse custo ou tiver esse custo, depois vou ter que dar um jeito de apropriar ele de alguma forma, né? E aí não é assistência técnica, né? Exato. Entendeu? Então, assim, cada vez mais a gente está trabalhando para esse recurso ser apropriado como assistência. E como é que eu posso fazer isso? Agindo antes. Assim, quando você falou que tem empresas, a gente contrata empresas para fazer a vistoria justamente para o cliente não me encontrar. Mas, às vezes, o cliente encontra. Ou, às vezes, o cliente não encontra. Mas, quando você cria uma vistoria assertiva e que ele tenha conhecimento, porque vou citar um exemplo. A gente entrega faz a vistoria no empreendimento e ele não testa o ralo. Aí ele começa uma reforma. Aí o empreiteiro fala, olha, o ralo está entupido, mas quem causou o entupimento foi o empreiteiro. Como é que a construtora vai se resguardar que isso não é um problema de assistência técnica? Sim. Tornando uma vistoria clara. Então, o que a gente utiliza? As ferramentas, os equipamentos, por exemplo. O cabo da endoscopia. Acoplar o cabo
num tablet e mostrar que a tubulação está limpa. Interessante. Entendeu? Eu estou mostrando, eu estou sendo transparente com o meu cliente. Já está entrando na inovação, né? Então, eu já entrei na inovação. Então, quando você fala assim de testes, hoje a gente tem equipamentos próprios. Então, por exemplo, a gente tem câmeras termográficas, a gente tem um equipamento, tem uma câmera da FUI que foi um investimento alto da empresa, mas a gente a gente passa o scanner no teste de carga negativo da piscina, do banheiro, da sacada. Por quê? É melhor que a gente atue antes. A gente tem vários equipamentos, né? Temperatura, né? Hoje, por exemplo, a gente tem as piscinas climatizadas, realmente está na temperatura adequada normativa? Está realmente conforme o que o meu cliente comprou no folder de vendas? Então, a assistência técnica vai lá e confere. Será que minhas tomadas externas são aqua? Pode ter um erro de projeto. Gente, olha, tem tomada externa, tem que estar 60 centímetros das áreas molhadas, tem que ser aqua. Então, se você começa a atuar, você começa a ter cada vez mais um recurso assertivo para a assistência técnica. E não finalização de obra, correção de erro de projeto, né? E nessa falha parte comercial. assim, você vê que você tem vários itens que a gente está falando. É informação, que inclusive deveria ter vindo ou via memorial ou via projeto, né? Mas tem essa informação específica. Na parte da assistência técnica, vocês têm feito atuado na compatibilização, não compatibilização de projeto, na verdade, porque isso daí não é o caso. Na verdade, é um caso de fazer uma análise crítica do projeto, né? Que a norma, a ISO fala, fazer uma análise crítica de projeto, e a maioria das empresas verifica só se a versão está correta, né? Essa versão que está para a obra, não. Não, você fazer uma análise crítica mesmo se está faltando alguma informação no projeto, se está especificado, se está compatível com alguma norma. A gente fala de norma, mas na verdade tem que estar compatível ao desempenho do projeto, né? Não interessa se está cumprindo norma ou não, é outros 500. Você tem que cumprir o desempenho que você projetou. Então, aquele item pode não estar normatizado, mas cumprir o desempenho, está ok, para isso que nasceu a norma de desempenho. Vocês têm atuado nisso ou não? Sim. Na realidade, a assistência técnica, alguns anos atrás, eu recebi um desafio, que foi um braço, que foi o QRO, que era a qualidade real do produto. Eu dei um apoio por 2 anos na equipe de qualidade. Então, eu fiquei com esse braço de treinar e capacitar pessoas para realmente conferir o que estava sendo executado versus realizado versus o projeto. Então, a gente, na empresa, tem uma equipe que começa a atuar desde o início do empreendimento, como se fosse uma consultoria, analisando o projeto, por exemplo, desde o folder de vendas. Vamos lá, as vagas de garagem são do tamanho do carro que o cliente realmente está comprando. Está na foto, tá, né? Na foto. Então, assim, vem uma... Tem uma Porsche Cayenne lá, mas não cabe nem um Fusca. Exatamente. Então, a gente já vem com a análise, né, que criou esse braço da assistência técnica, só que esse braço começou a andar sozinho e agora ele está no guarda-chuva. Esse ano ele passou agora, né? Foi uma transição agora no meio do ano para a área de qualidade, porque ele vai conseguir andar sozinho. Lógico. Estou sempre aberta para a equipe de qualidade, porque a gente tem que trabalhar em conjunto, que um alimenta a outra. A assistência técnica retroalimenta e provoca para a revisão de novos procedimentos. Sim. E assim também a gente leva para os projetistas. Então, a gente está constante... É uma constante evolução. A assistência técnica, ela não para, né? Tanto na área de tecnologia ou retroalimentação. Que você fala da qualidade, né? Porque essa interação da assistência técnica, que a gente fala que é o mundo real, né? Porque não é só aquilo
ser fácil de ser executado ou ser execuível, ele tem que atingir ao uso, né? E desempenhar como foi projetado. Então, e só assistência técnica depois fala realmente está adequado ao uso, realmente está desempenhando, né? Porque o que a gente vê? Por exemplo, outro dia eu estava analisando um checklist de uma ficha de verificação de serviço. Daí tinha lá, esquadria de alumínio, ela tem que ter, verificar o esquadro e os frisos, e você faz uma análise com uma trena, tolerância, 0,5 milímetro. Daí eu falei assim, aonde que eu acho 0,5 milímetro numa trena? Pelo amor de Deus. Não é coerente, né? Não é coerente. Então, você vê algumas coisas, outras são assim, você vê no checklist final da obra uma tolerância, só que na FVS ela é mais permissiva. Então, a tolerância da planicidade da parede é de 5 linhas. Ok, bateu lá, deu 5, passou. Daí, checklist antes da entrega do cliente. Bateu lá, 5 linhas, passou? Não, aqui está 3. Mas peraí, tolerância é de 5 ou de 3? Não, é de 3. Eu falei, então avisa o cara que estava executando que a dele tinha que ser de 3 também. Porque senão a obra dá ok, porque está ok. Só que depois não está ok, você vai ter que fazer retrabalho ainda com a parede pintada. Então é uma situação assim que se você realmente não tiver essa interação com assistência técnica e retroalimentar porque essa falha posterior, às vezes a gente está falando de uma falha que foi pego antes do cliente ou na hora do cliente. Mas muitas vezes você tem essa falha posterior, né? Quando o cliente já entrou no apartamento, quando está decorando, quando tem um prestador de serviço executando, que ele vai lá, está lá o rodapé e mostra assim, tá fora de esquadro. Eu acho que se você pensar no assunto, na disciplina em si, não só como custo, onde apropriar, onde não apropriar, qual o resultado final e tal, mas pensar no interesse. Porque o interesse, quando a gente está tratando de uma construtora, o interesse final vai ser a construtora existe porque ela tem um produto, que é o empreendimento, que tem que gerar lucro e a intenção é que ela dure, né? Que ela perpetue no mercado. Então, tudo isso é para essa é a intenção final. E aí, quando ela traz todas essas informações, tá claro que, para mim, né? Que é muito interessante para o projetista ter isso. E isso é um custo muito bem pago, né? Se for apropriado em projeto, porque você está tendo a oportunidade do que você projetou, saber como ele está se comportando, está performando, e você tem a oportunidade de projetar com mais detalhes, mudar uma coisa ou outra e seu projeto sair muito mais completo. Então, não é gerar informação só por gerar. Então, você tem um manual do proprietário muito completo, mas muito complexo. Então, que nem a Betiana explicou, gerar um manual mais visual, com fotos, imagens, vídeos, traz aquele cliente, administrador do condomínio, que não é técnico, para um ambiente e explica para ele, mostra como é que as coisas funcionam. Então, isso não é gerar informação só pela obrigação de gerar, né? Isso é para que a informação funcione. E então, resultado até de impacto de custo, né? Exato. Essa minha paixão assim por indicadores e apropriações corretas começou desde a época da faculdade, né? Eu tive a honra de participar de um projeto com um professor excepcional, que chama Roberto Mendes. Eu comecei um estudo, né, sobre a teoria fordista, o processo da industrialização no mercado automobilístico. Então, assim, um dos primeiros itens que a gente, quando começou a discutir com a iniciação científica, porque eu ganhei a bolsa, e na defesa desse projeto, na época da faculdade, algumas décadas atrás, foi cadeia de suprimento.
E não existia uma cadeia de suprimento voltada para a construção civil. Então, a gente começou a fazer um banco de dados. Olha que loucura, para vocês poderem entender. O tema do projeto era a autossuficiência da cadeia produtiva da construção civil de suprimentos para desenvolvimento regional do Brasil. Então, eu tive que pegar toda a história do mercado automobilístico, fazer todo um estudo para poder cadastrar suprimentos. Então, por isso um pouco da minha organização para poder criar indicadores que eu possa utilizar, não para gerar, para eu atingir metas, para dizer assim, a empresa segue metas, a empresa tem ISO, mas realmente pensando no futuro. Exatamente. Porque quando você pensa e você estuda sobre essas teorias, você chega numa conclusão que, assim, todos eles criaram isso para a gente. Sim. Né? Para as próximas gerações. Então, quando eu penso nos indicadores, eu não penso só para o crescimento da empresa, mas para o crescimento do mercado, porque é uma linha que eu escuto muito do meu CEO. Né? Pensar no futuro, pensar no que a gente pode agregar também para o nosso país. Então, não só gerar indicador por gerar indicador. Hoje a gente conseguiu, esse ano, cadastrar todos os itens da 17170. Então, foi um trabalho imenso da minha equipe, né? Porque a gente pegou a norma, planilhou, depois cadastrou todo no sistema. E aí, assim, quando você começa a trabalhar no sistema, que a gente trabalha com esse sistema já há 10 anos, eu peguei o sistema que um chamado, ele não tinha o custo de mão de obra, ele não tinha, no sistema, no papel ele já existia. Né? Tá. Já existia na empresa há 30 anos. Mas eu queria que o sistema falasse com a realidade. Então, a gente foi construindo nos últimos 10 anos. Então, hoje, quando você abre no sistema que a gente trabalha, você tem custo por mão de obra, classificação por criticidade, isso tudo foi um desenvolvimento também de TI. É quase um TCPO que você fez. Praticamente um TCPO. E a gente classificou. Porque o pessoal mais novo nem sabe o que é TCPO. Não sabe. Eu, às vezes, brinco. Você sabe o que é TCPO? É a Bíblia do engenheiro. Que é para a gente poder ter a composição de preços, mas a gente espera, daqui a um ano, eu ter uma composição de realmente dos itens da norma de garantias por chamado. Foi um trabalho gigantesco, mas assim, você começa a criar indicador porque eu falo da formação que a gente teve, sim, de sair, né, do quadrado perfeito, pensar fora da caixinha. E essa plantinha vai para a minha equipe, né? Estou plantando, estou levando para as obras. Eu falo, o engenheiro, ele tem que ser curioso. Ele tem que ser um ser pensante. Por isso que a gente estuda cálculo. Porque a gente tem que ter uma linha de raciocínio rápido para lidar com situações. Né? Isso geralmente não acontece, mas vamos lá. Aconteceu um entupimento, né, no empreendimento X nosso. Me liga o síndico sábado à noite. Não, horário comercial, a gente resolve na segunda-feira. Não é assim, gente. Quando eu tenho reunião com a equipe. Independente da causa, eu tenho que prestar atendimento. E vamos lá, chego lá, está tendo um entupimento numa caixa, está transbordando, ligo para a desentupidora, resolvo tudo ali. O problema não é nosso, mas eu atendi o meu cliente. Porque é um atendimento, é você pensar na satisfação do pós. E essa linha tua de criar indicadores é interessante, porque os indicadores vêm de algumas referências, né? E às vezes a gente perde referência numérica. Então, assim, uma referência. 1,5 de custo de pós-obra. É um número baixo. Cara, hoje você ter 7% de resultado na obra, estou falando construção, é uma vitória imensa. 1,5 é 20% disso. Exatamente. É muita coisa. Uma outra coisa é você falar, poxa, eu estou tendo um custo de 1,5 de obra.
quando você pega uma corretagem de venda, se você não trabalhar bem o pessoal que está vendendo, que vai te dar uma informação errada, que vai impactar teu custo, é 3% que um corretor ganha sobre um imóvel sobre a venda. É 6% de obra. A corretagem, às vezes, é maior do que o lucro da construtora. E o pessoal é percentual, e não põe isso como referência. Se você não começar a referenciar todos os números do setor no todo, você perde. Eu lembro um amigo nosso de mercado que a companhia ia lançar um empreendimento gigantesco e ele foi chamado para verificar os custos e tal. Daí ele viu o custo do stand de vendas. E ele falou assim, mas isso é uma fortuna. Não, mas percentualmente é o valor que a gente usa em qualquer outro empreendimento. Ele falou assim, mas isso aqui é um bairro. Percentualmente não cabe. Então a gente, até nessas referências, como que a gente faz a referência, e se você não coleta os dados, não apropria os dados da forma correta, não faz a correlação, né, a compatibilização desses dados para ter uma informação realmente crível, é difícil. E o que vocês estão criando, assim, que é em cima do histórico de uma empresa, você realmente cria os seus dados, né? Nesses dados te gera uma informação que você retroalimenta e você vê quem realmente você tem que retroalimentar, que atender o cliente que gera custo é mais barato do que dar um não, porque impacta na marca ou num processo depois. E só de custo de processo para provar que você não era culpado é maior do que o custo de atendimento. Então, são coisas bem interessantes de você imaginar quando você está falando assim, como apropriar os custos, que não é tão simples assim. E tem até o que você falou, quando eu estou investindo em alguns itens, por exemplo, a gente tem em números, né, aquela nossa pizza dos Exatamente. Itens que mais dão... O item que mais dá chamado são os hidrossanitários. É o que mais dá chamado. Se você falar em custo direto, é baixo. A solução sempre é um custo muito baixo. Mas o indireto é praticamente o mesmo custo de um chamado de hidrossanitário com um chamado de impermeabilização, que é uma fortuna a resolver. Então, como você também apropria os indiretos e como você trata esses itens que você até tem controle, porque é o que você falou, resolver o entupimento do ralo é uma ação simples, é algo que, mas está dentro da minha capacidade de solucionar. Tem outros itens que não está dentro, porque é um vício de mercado, é um vício já de setor que você não consegue solucionar, porque é um vício que você vai ter que conviver, que é a sua assistência técnica, ela está 0,5% e não está menor que 0,5%, porque não dá mais. Menos que isso é impossível, já está intrínseco no processo. Você vai gastar pelo menos X% em assistência técnica, porque você tem que falar com o cliente, você tem que ter um departamento, você vai ter um custo. Uma pessoa, pelo menos uma pessoa sentada lá para atender o telefone e conversar com a pessoa, você vai ter que ter. Isso já tem que nascer dentro do orçamento, né? Sim. Esse recurso já tem que nascer dentro do orçamento. Mas o que eu falo do que a gente vem fazendo com o tempo, né? Se eu vou conscientizando, se eu vou educando, se eu vou explicando o porquê, não assim, você tem que fazer. Ou a palavra não, vamos trabalhar para não falar não. Vamos conscientizar o cliente, explicar o porquê não procede. Mas não vamos utilizar o não procede. Sim. Porque às vezes a explicação técnica do que ocorreu para ele não ter a garantia
ele vai entender. Ele vai entender que fez uma reforma. Mas ele vai entender que fez a reforma se eu participar de uma vistoria, né? Se quem estiver direcionando a vistoria com o cliente, direcionar adequadamente. O senhor tem que proteger o seu caixilho, porque o senhor vai fazer uma reforma, o senhor tem que proteger o seu ralo. Mas como eu protejo o meu ralo? Olha, existe espuma expansiva, né? Existe a própria espuma, existem as espumas, por exemplo. Alguns fabricantes já vendem isso. E a gente também vai utilizando a tecnologia, né, mudando um pouquinho durante a execução de obra, para que o cliente encontre menos problema. Por exemplo, quando a gente fala do cinza, vou entregar o cinza, não vou entregar o cabeamento. Mas o que eu posso facilitar para o meu cliente, para depois o empreiteiro dele não falar que a tubulação, vamos dizer, que um conduíte está obstruído. Eu deixo o guia. Então, durante a vistoria, eu tenho que deixar claro para o meu cliente o que é o guia, o que eu deixei, o que ele tem que tomar cuidado, o que ele tem que resguardar para a equipe que vai tocar o empreendimento, que não pode tirar o guia, só durante a equipe de elétrica, quando passar os cabos. Então, quanto mais informação ele tiver, quanto mais claro vier, mais lúdico, explicativo, esse cliente vai abrir o pós-obra. Entendeu? E ele vai entender que não é, olha, isso daqui não procede. Porque, assim, teve clientes que fizeram assim, é a primeira vez na minha vida, depois de 10 imóveis comprados novos, que alguém faz uma vistoria assim. Deus te abençoe. Obrigado. Foi muito engraçado esse dia, porque o cliente, assim, ele não queria fazer, depois ele falava, que Deus ele abençoe, que Deus... Foi muito engraçado, né? Então, tem coisas que acontecem no nosso dia a dia, você fala, missão cumprida. Não só para mim, mas para a equipe que participou, que entendeu. Depois falou, muito obrigada, a gente nunca tinha sido tão claro. E isso veio muito, por isso que eu recorro à minha linha de pesquisa. Por quê? Porque algumas marcas de carro, você não tira, você comprou o carro, você vai na concessionária. Você não tira o carro se você não participar da leitura do manual. De o checklist do carro. Então, assim, você não tira, não é nem assim, eu vou sair com o carro porque eu paguei, comprei à vista, você não sai. Simplesmente isso. É um absurdo. Então, por que a gente não faz isso na construção civil? Então, veio uma ideia também da gente direcionar esse tipo de atendimento por conta disso. Então, se eu não consigo tirar o carro sem fazer o checklist e ler o manual, o meu cliente vai ter que entender no ato da vistoria sobre isso. Então, tem que ser claro. Cada vez mais a gente tem que ser claro. Eu assisti de uma pessoa, uma palestra de uma pessoa até que me convidou também para participar de um evento, e assim, para a sindicância, só voltado para a sindicância. Quanto mais claro a gente tem que ser para um síndico profissional, né, que ele seja da área de engenharia, que ele entenda de manutenibilidade, porque cada vez mais a gente está entregando empreendimentos modernos. Sim. Né? Entregando empreendimentos com recurso de BMS. É complexo, né? Complexo. Então, a gente tem que entregar para alguém que tenha conhecimento. Porque não adianta você entregar uma Ferrari para um manobrista que não sabe dirigir ela. Ele vai bater. Isso vai sair muito mais caro. Então, explicar, participar, atuar, entender quando a gente faz aqueles sistemas. Vou fazer o sistema para criar provas contra o condomínio. Não existe isso, gente. Quem ensina isso está completamente errado. A gente tem que vender um sistema e explicar, né, realmente do tempo de vida útil da edificação. A gente tem que se preocupar com além, não só com garantia. Né? Quando a gente participou muito da norma de garantias, né, que a gente atuou muito, você em especial e toda a equipe, né, eu bati muito nessa tecla. A gente tem que conscientizar e a gente tem que fazer coisas execuíveis e que dê manutenção, que o proprietário consiga fazer isso. Consiga, né? Entendeu? Porque às vezes você fala, tem que fazer a manutenção. Mas você deu condições para ele fazer a manutenção? Exatamente. Você deu a informação correta para ele fazer a manutenção? Não, ele tem que adivinhar na bola de cristal que ele teria que fazer, e ele tem que ter um aparelhinho
que você só vê na TV, para passar naquele local. Então, não, é complicado. Agora, é interessante que você deixou bem claro que o departamento de assistência técnica hoje tem que ter uma visão diferente. Bem. Você tem que saber trabalhar com os departamentos, né? Os departamentos têm que enxergar a assistência técnica como um departamento estratégico de informação que vai ser primordial para alimentar cada departamento, que tudo isso, se não for feito, não adianta também você ter uma ferramenta de IA para apropriar custos se o teu custo não é a realidade, né? Está muito acima do que poderia ser, porque você está gastando e você está apropriando, em vez de você estar... Na verdade, eu vejo que vocês têm trocado o custo por investimento. Você continua tendo um percentual de impacto da assistência técnica, só que uma grande parte desse impacto é um investimento que já se colhe em médio e longo prazo, até em curto prazo, em alguns itens, né? Bem interessante essa ideia. Capacitação, né? Treinamento, e busca também por tecnologia. Porque, assim, se a gente não se atualizar também, eu falo em execução de obras, né? Para a parte de tecnologia, a gente está ficando sem mão de obra, gente. Então, a gente tem que fazer com que seja mais atrativo o nosso mercado, né? Para até despertar as paixões, porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu não me acordo, ai meu Deus, hoje é mais um dia, o cliente vai me ligar reclamando, alguma área da empresa vai me ligar me pedindo ajuda. Não, eu me acordo feliz, porque eu sei dos desafios que vão ocorrer no dia a dia. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Quando você ama o que você faz, você não tem uma rotina, né? Você cria uma rotina, mas assim, o que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu posso implementar de melhor na minha equipe? A busca por conhecimentos, né? Eu já tenho 5 pós agora, terminando mais uma. Mas assim, por quê? Porque a gente tem que buscar conhecimento. Sim. Né? E a gente vai se aprimorando e passando esse conhecimento e essa paixão. E nisso a gente agradece você estar passando esse conhecimento aqui nesse papo. É uma troca, né? Vocês também me passam. Você especial, né, gente? A gente está se conhecendo hoje. Mas o Alexandre, a gente já tem uma relação aí também de anos. E que a gente sempre está trocando informações e outras pessoas do grupo também. O grupo já foi mais dinâmico. Mas não tem uma semana que alguém não puxe um assunto e que a gente não faça a troca. E que alguém está sempre disposto a contribuir, né? A ideia, realmente, a gente agradece, Beth, porque a ideia é a gente trazer conteúdo, né? E um conteúdo muito bem explorado para o pessoal, né? Se está com pressa, que nem a entrega não vai explorar tudo, então não vai ter todo o ganho, mas ele está aqui para passar o máximo possível, né, Vlad? E mostrar principalmente que sempre que a gente está discutindo um conteúdo, um desafio, é a paixão da área. O setor é apaixonante, é muito interessante, é algo que você cria realmente, é tangível, né? Uhum. Então, dá muita satisfação estar aqui. Mais uma vez, obrigado, Beth. Esse papo nosso foi muito gostoso. Aprendi bastante. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, por dividir isso com vocês. Estou à disposição. Não, tem muita coisa a gente pode tem muita coisa que a gente pode conversar, explorar. Né? E, assim, quando a gente fala do que a gente gosta, a gente não... Parece, né? Quando a gente... por exemplo, eu gosto muito de doce. Então, quanto mais você come, você quer repetir. Vai, né? Então, assim, é muito bom dividir esse conhecimento
com vocês. Obrigado. Estou aberta também para outros temas aí. Mas, voltando um pouquinho para chegar a uma conclusão, os nossos indicadores de custo são praticamente o que muita gente pratica no mercado, só que hoje a gente atua em prevenção. Perfeito. E em vez de pegar esse dinheiro que custa tanta frustração para o nosso cliente e voltar para ele com capacitação, né, com a parte de manutenibilidade, e voltar esse recurso justamente para agregar valor no mercado, né, para eles poderem entender. Relacionamento, né? Relacionamento. E muita resiliência, né? Porque às vezes a gente pega um cliente que está muito frustrado e a gente tem que ter o poder né, de trazer ele de volta, reverter a situação. Às vezes ele se depara, por exemplo, tem cliente que fala bem assim, não está funcionando, porque às vezes a gente entrega também alguns fit-outs final. Mas, Beth, não está funcionando, não funciona isso. Calma, onde é que o senhor está? Eu estou em casa. Lá. Posso ir na casa do senhor? Pode, Beth. Chego lá, aperto no... Olha, como é que liga? Como é que desliga? Beth, estou com vergonha. Não tem problema. Estou aqui para dar esse apoio. Né? E quantas vezes o senhor precisar, eu vou estar aqui à sua disposição. Então, é isso. Tem que ter calma, resiliência, explicar, porque é o nosso trabalho. A assistência técnica é justamente dizer como utiliza. E, às vezes, não é um vício. Sim. Então, por isso que a gente tem que capacitar, treinar, retroalimentar e passar esses indicadores para as próximas gerações. Com certeza. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Valeu. gente.